Salve, irmãos, a paz de Jesus. Você pode se assentar? Glória a Deus. Bem? Tem um pouquinho mais de retorno aí, aqui, só para me ouvir um pouquinho mais da voz. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí isso foi bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, irmão. Amém, Jesus. Deus tem vida para nós. Jesus tem restituição para nós. E eu quero cantar esse louvor, esse tudo, porque realmente, irmão, tem mais na nossa vida que está tudo perdido. Para nós está perdido, mas para o Senhor não está perdido. Na verdade, Deus Ele é craque em restituir a minha e a tua vida, aquilo que se perde, porque muitas vezes nós perdemos muitas coisas. Até a ciência às vezes de adorar, de glorificar e exaltar a Deus. Eu estava me lembrando hoje, e eu vou comentar aqui agora. Senhor, eu perguntei para Deus, e falei para o Senhor, Senhor, como pode? Eu pregava mais intrépido antes, ousadamente. Hoje parece que eu estou num recomeço diante do Senhor. E Deus, Ele fala que Ele tem os seus recomeços para nossas vidas. E realmente é um recomeço que o Senhor está fazendo na minha vida. E nós devemos aceitar os recomeços de Deus em nossas vidas. Nós devemos aceitar o tempo de Deus em nossas vidas. Foi o que o pastor Edson falou desde o início. Há tempo para todas as coisas em nossas vidas. E nós temos que aceitar os tempos diante de Deus. E às vezes a gente não quer aceitar. A gente quer aceitar o tempo só bom. Só alegria, só paz, só queda no monte. Mas às vezes nós temos um tempo de vale, tempo de deserto, tempo de tribulação, tempo às vezes de uma enfermidade, uma doença. Nós não queremos passar por este tempo. Mas como nós vamos conhecer um Deus de montes, se nós não tivermos que passar pelo vale para poder subir ao monte? Como nós vamos conhecer um Deus de cura se nós não tivermos que passar por uma enfermidade? Não é verdade, senão a gente vai conhecer o Deus. Nós passamos uma miséria para conhecer um Deus que é rico em todas as coisas da nossa vida, para trazer abundância em nossas vidas. Se Deus nos abençoar, Ele vai certamente nos ensinar a bênção dele em nossa vida, para nós que temos aquilo que é do Senhor em nossa vida, para não se tornar em perda em nossas vidas. Aleluia. Então nós temos que saber respeitar os tempos diante de Deus. Amém? Respeite o tempo, há tempo para todas as coisas. Esperei com paciência do Senhor. Davi disse, e o Senhor se inclinou, Salmos 40, se inclinou e me colocou de outro lamaçal, um poço escorregadio de morte, onde eu estava lá embaixo. O Senhor me colocou aqui em cima da rocha. Ele não só colocou em cima da rocha, mas Ele firmou os passos em cima da rocha. Deus quer firmar os teus passos, não quer somente te colocar na rocha. Deus quer firmar os teus passos sobre essa terra. Aleluia! Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, eu quero de volta o que é meu, sabe, e põe meu azeite em minha boca. Restitui, eleva minhas águas tranquilas.
aí ouvindo, talvez você esteja com a vida perdida. Eu perdi. Quantas vezes eu me deparei na minha vida, isso para mim acabou, para mim não tem mais jeito. E o Senhor profetizando ainda e dizendo: serás o pregador, tu serás o levita. Dizendo: para mim é impossível, mas para Deus não haverá nada impossível, pois Ele sabe como fazer na minha e na tua vida. Ele sabe como fazer. Amém, glória a Deus. Se coloca de pé, abre a Bíblia comigo, 1 Crônicas, capítulo 28. Vamos ler o versículo 29. 1 Crônicas, lá no meio, um pouco para trás, né? Do lado de 2 Crônicas. É 1ª e 2ª Crônicas, do lado de 2 Crônicas, e antes vem 2 Reis, né? 2 Reis e 2 Crônicas. Na metade da Bíblia, só que puxa para trás dela um pouco mais, né? Quase no meio da Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 28, e o versículo 9. Nós temos uma palavra muito forte da parte de Deus, de instrução. Você quer esse pano aqui? Vou limpar aqui. De instrução. Aleluia. De um dos reis, que através da casa dele, né, Davi, que veio o Salvador Jesus Cristo, está trazendo uma instrução para o seu filho Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28 e o versículo 9. Glórias a Jesus. Abrir aí. Glórias a Deus. Amém. Amém. Olha só que coisa linda essa palavra aqui. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e o serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, serás achado de ti, porém se deixares, rejeitar-te-á para sempre. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Nós temos uma instrução muito forte aqui da parte de Deus para a vida de Salomão, né? Essa história vai começar no capítulo 28, versículo 1, a respeito de Davi. Quando Davi começa a querer, na verdade, pegar o seu reino, porque na verdade ele já estava velho, ele já estava de idade avançada, ele estava indo, ele estava sentindo que estava indo para outra vida, para a morte, na verdade. E a Bíblia fala que ele reúne todos os grandes rivais, ele reúne os príncipes de todo o reino, reúne os homens poderosos, os homens de poderosos, homens de honra, e ele reúne todos, e depois ele reúne também os menores e os grandes. Ele reúne, na verdade, todo Israel. E a Bíblia fala agora que ele vai dar uma instrução de como será o seu fim, da sua vida na face da terra, que ele iria passar o bastão para o seu filho Salomão, que iria reinar após ele. A Bíblia, após ele, não, depois, né, dele. E a Bíblia vai falar agora que ele pega um homem simples, um homem que dá para se entender que é um homem humilde, e ele fala para todo o povo, e ele diz para todo o povo: eu quis sentar no meu coração em querer fazer uma casa para os estrados de Deus nessa terra. Ele queria, na verdade, fazer um templo, ele queria fazer uma igreja para adorar e glorificar a Deus na terra. E ele sentou no seu coração de fazer isso, mas Deus pegou e falou para ele falando para o povo, mas Deus falou para mim e disse que eu não poderia fazer porque minhas mãos são sujas de sangue. Ele era um homem de guerra, ele tinha matado muitas pessoas, por causa das guerras que ele tinha passado. E a Bíblia vai falar agora que ele simplesmente fala isso para todo o povo. Aí nós já vemos algo muito interessante na vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, se for ver. Porque ele era um homem sincero.
Ele não era só sincero com Deus, mas ele era sincero com os da casa de Deus. Ele era sincero com todo o povo de Deus. Ele não precisava ter feito aquilo, mas a sinceridade do seu coração, ele pegou e abriu o jogo para todo mundo e disse que ele não poderia fazer aquilo, mas que Deus estava escolhendo um dentre eles. Ele vai falar aqui que ele tinha muitos filhos. Ele tinha muitos filhos, porque ele tinha muitas concubinas, que ele podia ter muitas mulheres naquela época. E a Bíblia vai falar que ele, Deus escolheu, na verdade, dentre todos os filhos dele, Salomão para reinar no seu lugar. Salomão agora, ele ouve isso. Talvez Salomão não tinha entendimento disso ainda, mas ele pega e explica para todo o povo e coloca toda a responsabilidade em Salomão e diz para Salomão: filho meu, adore o Deus com todo o coração. Mas antes disso, ele fala isso para Salomão, ele vai falar para o povo que o povo adore a Deus, glorifique a Deus e que fique inserido na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Ele não vai falar somente para Salomão, mas ele vai falar para todo o povo. Ele vai falar para todo o pequeno, o grande, criatura, o poderoso, ou como se fosse dos cargos aqui, pastor, obreiro, ministro, levita, aos irmãos que estão ouvindo, a palavra de Deus. Ele vai falar para todos e vai dizer: adore a Deus e procure andar pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz vida. E como nós vamos andar na palavra de Deus? Ouvindo a palavra de Deus. Porque ao ouvir a palavra de Deus se cria a fé em nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E uma das melhores coisas que tem para mim, para a tua vida, nós vim para a casa de Deus, porque aqui tem palavra de Deus. Mesmo que ainda você esteja enfermo, ou esteja passando por uma luta, por uma tribulação, por uma afronta, eu mesmo, quantas vezes, amado irmão, eu disse assim para mim, até dizer, pastor, eu não vou morrer hoje, porque está difícil, está uma guerra tremenda. Algumas vezes eu fiquei em casa e continuei com a guerra ainda, mas outra vez eu disse, pastor, não, eu vou assim mesmo. Eu saí daqui alegre, cheio da presença de Deus, porque eu estava ouvindo a palavra de Deus. Então preste atenção, meu amado irmão. Ouve a palavra de Deus e pratique, e anda nos seus caminhos, e anda pela fé na palavra do Senhor, porque tu vai sair daqui do mesmo jeito que tu entrou, tu vai sair daqui cheio da presença de Deus, cheio da alegria de Deus, cheio do poder de Deus. Você vai entender agora que Salomão, ele é instruído a isso, e Deus também instrui o povo a isso, que tem que adorar e amar na sua palavra. Agora, o que me chama mais interessante, o que me chama a atenção aqui, é o versículo 9, onde eu quero distribuir uma palavra com você, no meu coração, no tempo que essa palavra veio para mim primeiro. Essa palavra trabalha bastante no meu coração, porque Deus, quando chama o seu filho, ou quando chama alguém na terra, ele traz instrução para essa pessoa. E a instrução que nós temos aqui, através de Davi para Salomão, é uma instrução que é para nossas vidas, irmão, que nós temos que tirar para nós. E o que me chama a atenção, porque aqui dá para um leque, só nesse versículo 9 aqui. E tu, caso Davi falando para Salomão, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária. O coração perfeito. Olha que interessante. Nós devemos andar com o coração perfeito diante de Deus. E quando ele fala do coração perfeito, ele está falando de amor. Porque a Bíblia fala, Jesus vai citar e vai dizer assim, naquilo que nós devemos ser perfeito diante de Deus é no amor para com o nosso próximo. É isso que nós temos que ser perfeito. Quando ele fala ali em Mateus capítulo 6, 5, o senhor irmão vai dizer a respeito da perfeição no amor diante de Deus. Porque Deus, nós só podemos ser perfeitos no amor, porque em outras áreas da nossa vida não conseguimos ser perfeitos. Nós somos pobres pecadores, só no falar já pecamos. Mas no amor, no trato, andar em perfeição diante de Deus é isso, é tu amar o teu próximo a ti mesmo. É andar com o mesmo pensamento do próximo no teu coração. É isso que ele está falando aqui.
e andar com o coração voluntário, porque quem anda com o coração voluntário não está pedindo nada em troca. Aqui você vai ver que Davi, quando serviu a Deus, quando glorificou a Deus, exaltou a Deus, andou voluntariamente com o Senhor. E nós vemos hoje tantas pessoas vindo a barganhar na casa de Deus, a barganhar com Deus. Eu só vou lá se o Senhor me der isso. Eu só vou lá se o Senhor me curar. Eu só vou lá se o Senhor fizer isso para mim, se o Senhor me conseguir uma casa, se o Senhor... Quem é a gente para contender com o Criador? Porque tem pessoas assim, tem pessoas que pegam Deus e dizem: eu coloquei o Senhor na parede e falei para ele, agora vai ter que fazer por mim. Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Tem pessoas que eu vi pregadores já falar a respeito disso, que coloca Deus na parede. Mas quem é tu para colocar Deus na parede e querer contender e dizer: ó Senhor, você faz isso para mim agora, porque eu estou te seguindo dessa forma? Ei, meu irmão, não é assim. Nós temos que adorar e glorificar Deus voluntariamente. E quando a gente fala de voluntário, está falando de luta, de guerra no espiritual. Abre o leque aqui. Por que abre o leque aqui? Porque tem pessoas que só servem a Deus quando está tudo bem. Só serve a Deus quando está tudo bem. Só vem na casa de Deus quando está tudo bem. Você que está me ouvindo aí, preste atenção. Você não deve adorar a Deus somente para aquilo que você pode sentir de bem. Você tem que adorar a Deus também por aquilo que você pode sentir de mal. Porque Davi vai falar que ele foi voluntário. Momentos de guerra, de luta, de tribulação, ele não deixou de adorar a Deus. E um momento de alegria, de felicidade da sua vida, ele também adorou a Deus. Em todas as áreas da vida adorou a Deus. E Deus está te chamando para adorar Ele em todas as áreas da sua vida, em tempo bom e em tempo ruim. É fácil nós adorar a Deus, como eu falei no início, lá no monte, mas é difícil adorar no vale. Quando você está lá no vale, meu Deus, eu vou falar. Quando a gente está numa luta, numa guerra, e ninguém nos entende, nós estamos lá embaixo no vale. E até tu vai tentar falar, e tu vai conseguir falar porque tu está no vale. Espere o tempo diante de Deus, que Deus vai tirar do vale e vai te colocar lá no monte. Mas é no tempo certo de Deus. Espere o tempo do Senhor. O interessante é que nós devemos andar voluntariamente com o Senhor. Até a oferta é voluntária, sabia? Porque ela tem que vir no coração. E quando eu falo de oferta, eu não falo somente de dinheiro. Eu estou falando daqui a oferta do teu corpo, alma e espírito diante de Deus. Porque Satanás ele vai lutar muito para te desistir, né? E cair na segunda do semeador, que saiu a semear, a segunda semente. Semeou a palavra, caiu até em terra boa, mas não tinha profundidade, porque a profundidade tinha pedra embaixo. E o sol veio e a chuva veio e castigou aquela planta, e aquela planta não pôde aquecimento. Jesus disse que seriam as pessoas que quando viesse a perseguição, quando viesse a luta, elas iam retroceder do chamado delas, quando Deus chamar. Não retroceda, não vai até o fim. Glorifique, exalte a Deus, porque Deus não está nem no início nem no meio. Deus está no fim te esperando para te recompensar. Creia, dá glória a Deus, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Deus amado, aleluia. Isso é bem forte a pegação. Mas é a realidade. Nós temos que andar voluntariamente, Deus. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Quando a gente fala de coração aqui, ele está falando de sinceridade. Deus é escudo, em Provérbios fala que Deus é escudo para aquele que é sincero diante dele, que anda em sinceridade diante dele. Deus não quer que fique escondendo as coisas diante dele. Quando tu tem um coração, tem um coração que adora a Deus, que é voluntário diante de Deus, você tem que entender isso aqui. O teu inimigo, Satanás, não quer que tu entenda. Ele não quer que tu entenda essa grande chave de dar sinceridade. Porque é melhor tu ficar de bico calado, ficar de boca fechada e continuar pecando, e continuar fazendo errado, porque daí está tudo certo.
Mas quando tu começa a dizer para Deus, Senhor, eu não consigo, tu está vendo, eu sou pó pecador, Jesus. Enquanto não chega diante de Deus para dizer, Senhor, eis-me aqui, pó pecador, me livra, Senhor, da prostituição, me livra, Senhor, da cobiça, me livra dos olhos altivos, Senhor. Tu está vendo essa perseguição que está vindo sobre mim? Quanto mais tu clamar, mais orar, mais buscar em sinceridade, Deus, mais vai abrir a porta para a tua vida. Glória a Deus. Sabia? Porque Davi era sincero diante de Deus, tão sincero que quando ele foi entregar o bastão, ele falou para todo mundo que era um homem de mãos ensanguentadas, que não podia fazer uma casa para Deus de adoração, mas que Deus tinha escolhido Salomão, filho dele, para fazer a casa de adoração. Aí nós já vemos também que todo mundo quer lugar do outro, né? Tem gente às vezes que quer lugar, eu quero lugar do pastor, mas não quero mais ser pastor, daqui a pouco é pastor, aí chega aqui, eu não quero mais ser pastor, eu quero ser levita agora. Aí ele ficou assim, não vou nem falar essa palavra, que é beleza agora. Cada um tem o seu lugar certo na casa de Deus, tanto pequeno como grande. Aqueles pequenos que eram filhos, a Bíblia fala que eles não aceitaram Salomão. Que era irmão de Salomão, a Bíblia fala que eles não aceitaram, porque Deus era com Salomão. A gente entende quando Deus é na vida da pessoa, quando a gente vê os frutos, irmão. Então a gente tem que deixar Deus agir nos frutos. Deixar Deus saber o seu lugar diante de Deus. O chamado tem escolha, mas o escolhido não tem escolha. O chamado é escolha. Eu não quero mais tocar agora, eu quero lá no som agora. Eu não quero mais estar lá agora. Agora eu quero sentar na frente dos bancos. Eu não quero mais lá, eu quero ser por dia. Não, eu quero ser. Daqui a pouco já é consagrado pastor, apóstolo. Meu Deus do céu. Cássio, tu acredita nisso? Que tem um monte de gente apóstolo aí que não tem uma ovelhinha com ele. Do Senhor para ensinar e se diz apóstolo. Não vou falar nem para pegar e se diz apóstolo. Está errado, irmão. Tem que saber o tempo, tem que saber a hora, tem que saber o seu lugar diante de Deus. Espere em Deus, procure em Deus o seu lugar e Deus vai lhe mostrar o lugar dele na tua vida. E o nome dele vai ser glorificado na tua casa, na tua vida. Vamos continuar aqui. Porque o Senhor esquadrinha os corações e entende todas as imaginações e pensamentos. É o que eu falei para ti. É o que eu falei, que nós temos que ser sinceros diante de Deus. Porque Ele conhece as nossas imaginações e conhece o nosso pensamento. Não tem como fugir de Deus. Aí entra o que? Onipotência de Deus, onipresença e onisciência. Deus, só Deus que é. Não tem outro ser que é isso. Onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece todas as coisas. Eu não sei como explicar isso, mas a Bíblia fala que ele é isso. Não tem explicação. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Fez todas as coisas pela sua boca. Ele conhece tudo, ele sabe todas as coisas. Não adianta esconder nada diante de Deus. Você pode esconder aqui, eu vou fazer uma coisinha agora escondidinha aqui no canto. Ninguém vai ver. Mas se tem o Espírito, vai saber de Jesus. Não tem, O Espírito Santo te convence. Ele vai lá e diz, não faz. Aí daqui a pouco o varão está andando por espinho. Cai. Aí levanta. Andando por espinho. E você vai diante de Deus, porque Deus ele vai te curar. Deus ele vai tirar do meio dos espinhos. E o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Quem que levanta a mão da glória a Deus? Eu andei por espinhos no início do ministério. Que eu não queria, eu estava lá, eu não estava pegando. Eu disse, Jesus, o Senhor me libertou da droga, da prostituição, da bebida, mas o cigarro ficou. Eu disse, Jesus, me liberta, eu não consigo. Eu orava assim, e o Senhor dizendo, Deus disse, diminui 30 que eu faço a obra na tua vida. Eu diminui 30 você Deus a obra na minha vida. É assim que Deus faz, você tem que querer, amado.
Olha que coisa linda. Se o buscares, então, ó. Se o buscares, será achado de ti. Isso aqui é interessante porque é o seguinte, ó. A gente, se buscar o Senhor, nós vamos ser achados de nós mesmos. Nós não vamos ser achados porque Deus está achando nós. Nós vamos ser achados de nós mesmos. Como é que é ser achado de nós mesmos, irmão? É saber quem tu é na face da terra. É saber por que Deus te chamou. Tu é filho, herdeiro das promessas de Deus. Tu tem um propósito na terra. Isso aqui fala de propósito. Quando tu busca o Senhor de todo o coração, acha Ele, tu vai achar de ti mesmo, vai saber quem tu é. É como se fosse, né, um GPS. Agora o presidente está tirando que não tinha o GPS. É como se fosse o GPS da tua vida. Tu anda sem GPS, tu anda perdido. Aí daqui a pouco tu pega um GPS, coloca a localização, tu sabe onde é que tu vai. Não é verdade? É assim diante de Deus. Quando Deus te dá o GPS da vida, quando tu descobre de ti mesmo, para saber quem tu é nessa face da terra ali, a tua identidade, tu vai saber para onde tu vai saber quem tu és filho e eleito no Senhor, né? Vai ter um lugar certo. E é o que Deus estava falando para Salomão. Olha que coisa linda, né? Foi achado de ti, porém se deixares, eu vou terminar aqui, rejeitar-te-á para sempre. Se coloque de pé. Sabe por quê, irmão? Sabe por que Salomão, sabe por que Davi falou isso aqui por último? Sabe por quê? Porque era sério, irmão. Era bem sério que Deus estava falando. Isso aqui, Deus está falando sério comigo. Deus está falando sério contigo. Deus está falando sério. Às vezes a gente vem na casa de Deus, não presta atenção nessas coisas. Acha que eu falei outra vez, pensa que é uma fantasia. Pensa, meu Deus, quando o Senhor abre um mundo espiritual, que nem abriu para mim, mostrando um mundo espiritual de verdade, e eu sentindo na pele, aí sim, ai meu Deus, que fantasia nada, o nosso é de verdade, o nosso não é brincadeira. Se o deixares, Ele também te deixará, porque automaticamente, se as lutas vêm, as guerras vêm, a gente acaba deixando o Senhor deixar de nós. E se Ele deixar de nós, a gente começar a se preocupar com as coisas do mundo. Deus não quer que tu te preocupe com as coisas do mundo. O interessante é que é o seguinte, pastor Edson, eu tive caído, mas nunca consegui esquecer na casa do Pai. Isso foi o Espírito Santo, porque de mim eu não podia fazer nada. Mas assim, dentro do meu coração eu tinha assim, não, tu és filho, o que tu quer ir? Não é verdade? O que tu quer ir? Quando chegava nos lugares, você falava, o que é aqui? Que lugar é aqui? Quem já pisou no céu, em outro lugar não sabe. Não, é verdade, não sabe viver. É verdade, não sabe viver, não tem que viver. Porque quando Deus te mostra a verdade, não tem como tu ir para outro lugar. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade, não adianta, irmão. Pode ser que aconteça de uns deslizes, né? Aqui e ali, mas Deus levanta nós sempre. Agora, seja sincero diante de Deus. Seja sincero. Deus quer a nossa sinceridade diante dele, para aprender dele. A pessoa que é humilde, ela é sincera. Deus não pode ensinar a pessoa que não é humilde, irmão. Não tem como Deus ensinar a pessoa que não é humilde, uma pessoa que é orgulhosa. Mas quando a pessoa é humilde, Deus dá ensinamento para ela e ela anda no ensinamento de Deus. Jesus é o nosso maior ensinamento na face da terra. Ele é o cabeça da igreja. Paulo vai falar, tenham a mente de Cristo. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. A nossa mente, a nossa cabeça, o nosso coração, o nosso ser tem que ser Cristo. Mas eu sei que vai vir as coisas, as peçonhas, né, de Satanás, lançar veneno, né? Mas lançar veneno aqui, lançar veneno quantas vezes eu mesmo pregando a palavra de Deus, aí eu sonhava assim, uma pau mordendo a mão, passando por veneno. E eu tinha que lançar aquele pau mordendo assim, tocar longe, porque poderia matar, irmão. Se tu for atraído
pelo veneno, pela serpente ou pela cobra, pela aranha, e ela te picar e tu for atendendo pelo veneno dela, e cada vez dentro mais, tu te perde. E é o que o diabo quer fazer. Mas o Senhor disse: eis que vos dou autoridade para pisar em cima de cabeça de serpente e escorpião, e dano nenhum lhes causar. Se tomar alguma coisa mortífera também não vai causar dano nenhum, porque o Senhor falou. E nós temos que ter a mente de Cristo. Ainda que é difícil a mente de Cristo, mas tem que ter a mente de Cristo. Vem para frente, vamos lá, 10 horas. Vem todo mundo. Está com medo de mim, porque eu gritei. Vem todo mundo, vem. Só que eu não quero vir. Pode cantar, você pois meu coração já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim. Procure ter a mente de Cristo, irmão. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é uma guerra, uma tribulação, Eu sei uma perseguição por causa da vida. Mas nós temos que ter a mente de Cristo. Peça a Deus no coração de Jesus, me dá a tua mente, irmão. Me dá um coração igual ao teu, que nem que é louvor disso. Me dá um coração igual ao teu, Senhor. Troca o meu coração, me dá um coração igual ao teu, Jesus. se você estiver aqui, Por favor, Senhor, porque eu não sei andar por mim. Nós não sabemos andar. Nós temos que andar de mão dada com o Pai, irmão. A gente às vezes só aprende, às vezes dá para te aprender ouvindo, mas a gente não aprende ouvindo às vezes. Aprende passando às vezes as lutas, as guerras, as tribulações. Pode deixar a Maria, pode deixar a Maria.